Um dos grandes destaques desse sábado, dia 13, é o início do Campeonato Brasileiro, temporada 2024. E nesse início a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque são novas equipes, muitas equipes mexeram, né? Muitas contratações, a gente tem uma ideia do que foi na temporada passada, a gente tem que tomar cuidado também para não copiar e colar toda a informação que a gente tinha somente dos campeonatos estaduais, porque o nível de enfrentamento muda bastante. E também tem a questão da Libertadores, né? Sul-Americana, Libertadores, está acontecendo e essas 2, 3, até ali quarta, primeira rodada da Libertadores é extremamente importante. Tem equipes que já estão se complicando, então muitas equipes que estão envolvidas na Sul-Americana e na Libertadores podem, não vou dizer poupar, mas podem olhar um pouco mais tardiamente assim. Para o Campeonato Brasileiro é bom a gente tomar cuidado. Falando do cenário europeu, nesse final de semana, principalmente nesse sábado, a gente já pode ter praticamente a decisão do Campeonato Alemão da Bundesliga, né? Com 16 pontos na frente do Bayern de Munique, o Leverkusen ele garante o título desde que ele tenha o mesmo resultado que o Bayern. Então, se o Bayern de Munique vencer, mas o Leverkusen também venceu o Bremen, o Leverkusen será o campeão da Bundesliga pela primeira vez na sua história. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também. Tem campeonato inglês, tem mais do campeonato alemão, tem rodada decisiva no Campeonato Espanhol, né? Já que o Real Madrid teve um resultado, vamos dizer assim, difícil contra o City, né? Empatar em casa contra o City para ter que decidir fora é complicado, enquanto o Barcelona venceu o PSG fora de casa e abriu uma vantagem interessante. E por que eu falo do Campeonato Espanhol? Porque ainda existe uma chance do Barcelona tentar buscar esse título, porque ainda tem um El Clásico, né? Ainda tem um confronto direto nessas últimas rodadas e caso o Real Madrid se complique, o Barcelona pode tentar se aproximar. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 13 de abril. Bom, antes de falar de Bayern de Munique e Colônia, como o jogo é no mesmo horário, eu quero falar sobre Borussia Mönchengladbach e Dortmund. Tá? Acho que tem uma situação interessante aqui pra gente dar uma olhada. Eu não estou enxergando nada nessa vista direita, tá? Juro pra vocês. Então, vocês podem ver que eu tô bem mais inchado do que ontem. Eu tô gravando na sexta de manhã e é um processo que vai talvez até piorar nos próximos dias. Então, se você me vê com uma aparência bem estranha, faz parte do processo de tratamento que eu tô fazendo, tá? Tô tratando uma perda óssea grave aqui na face e tomando umas medicações que vão me deixar inchado. Então, já não sou muito provido de beleza, então ainda tem que tomar remédios que me incham, mas enfim, faz parte do processo, só deixando vocês avisados para vocês não se assustarem, tá bom? Vamos falar sobre Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, porque esse jogo não me chama tanto a atenção pro lado do Gladbach, mas sim pro lado do Dortmund. O Dortmund teve um resultado bem menos pior na Espanha do que estava se encaminhando, né? O jogo de ida contra o Atlético de Madrid nas quartas de finais da Champions, o Dortmund poderia ter saído com um resultado ainda pior. O primeiro tempo foi muito superior ao Atlético de Madrid, o Dortmund batendo cabeça, errando saída de bola, errando muitos passes, coisa que o Dortmund não vinha fazendo durante a temporada, né? Inclusive cheguei a elogiar algumas vezes o Dortmund sobre essa melhora de comportamento defensivo, um comportamento um pouco mais maduro, bastou essa rodada contra o Atlético de Madrid para ficar de novo em dúvida o que a gente pode esperar do Dortmund. E como o jogo da volta já é no dia 16 e esse jogo agora contra o Gladbach é sábado, dia 13, tá muito em cima. Então é cabível de se imaginar que o Dortmund pode poupar jogadores, poupar alguns titulares ou quem sabe até tá desfocado na parte mental, né? Quando a gente fala de classificação, é muito ruim para o Dortmund perder esse jogo contra o Gladbach ou talvez não focar nesse jogo contra o Gladbach? Pensando principalmente em Liga dos Campeões, né? Porque o Leipzig está na frente do Dortmund, pelo menos nos outros critérios aqui de vitória. O número de pontos das duas equipes é igual. Se o Leipzig vence, e o Leipzig joga contra o Wolfsburg nesse sábado também, se o Leipzig vence, o Dortmund já fica, e o Dortmund não pontua, por exemplo, o Dortmund já fica numa distância um pouco mais considerável aqui do Leipzig, pode ser mais difícil de pegar. Porém, se o Dortmund vem com o time titular focado nesse jogo contra o Gladbach, pode ser que ele tenha problemas para reverter o placar contra o time do Atlético de Madrid do Simeone. Então é uma faca de dois legumes, né? Quando a gente costuma dizer, uma faca de dois gumes, porque eu acredito que o Dortmund não está preparado para focar nas duas coisas. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que se ele não fincar muito bem o que ele quer, ele pode se complicar dos dois lados. Para o Gladbach, como o Gladbach não vai ser
rebaixado, não está ameaçado de rebaixamento e também não vai para nenhuma competição europeia, é simplesmente uma chance de complicar o seu rival Borussia aqui. Não tem nada a ver, não tem rivalidade, não é o clássico dos Borussias, não tem, é simplesmente, enfim, um nome parecido, né? Porém, existe sim a chance do Gladbach complicar a vida do Dortmund por aqui. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Gladbach não vem numa fase tão sólida dentro de casa, parece bandeirinha de festa junina, né? Não tem uma sequência. Já o Dortmund vem há muito tempo sem perder fora de casa, tem uma iniciativa maior do que a iniciativa do Gladbach, falhou menos em marcar e ficou mais jogos sem sofrer gol. O time do Gladbach marca quase a mesma quantidade de gols do Dortmund, porém sofre 10 gols a mais dentro de casa. Ambos os times precisam de próximo de 3 finalizações no alvo para marcar um gol, o que sinceramente me parece algo perigoso para trabalhar aqui no mercado de correção de preço. Nenhuma das duas equipes precisa de tanta finalização, então a gente pode ter uma iminência de tomar um gol de contra-ataque. Bate na madeira, né? O Dortmund tem uma força ofensiva ligeiramente superior no primeiro tempo, principalmente por conta do número de vitórias, mas se a gente for pegar o número de gols marcados, sofridos, sinceramente me parece muito parelho. No segundo tempo, o Dortmund mantém praticamente o mesmo número de gols marcados e sofridos, porém o Gladbach aumenta exponencialmente o número de gols sofridos. É uma equipe agressiva? Sim, sempre foi uma equipe agressiva, porém é uma equipe que cede mais oportunidade no segundo tempo. O Gladbach marca muito mais de cabeça do que o Dortmund, porém sofre muito mais de cabeça do que o Dortmund. Então, de novo, é um cobertor curto por aqui. E como o Gladbach sofre demais de finalizações de fora da área, é nesse momento aqui que o Dortmund também pode levar perigo. Os jogos do Gladbach são bem mais over do que os do Dortmund, comparado dentro e fora de casa, respectivamente. O time do Gladbach marca a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo e no final do segundo, e sofre a maioria dos gols no segundo tempo, principalmente na volta do intervalo. Já o time do Dortmund marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo, e sofre, como sofre menos, né, distribui um pouco mais, mas se a gente for colocar um momento, acho que o Dortmund sofre mais gols no primeiro tempo. O Dortmund tem por característica, quando está na frente do placar, não se manter no campo do adversário, tá? Então muito cuidado para trabalhar escanteios por aqui, porque geralmente como o Gladbach está atrás do placar com frequência, ele tem que buscar essa linha mais alta para buscar entre escanteios. Então perceba que o Dortmund, que é favorito no jogo e que pode se complicar, como na minha opinião, ele não tem um índice de escanteio tão alto, porque o estilo de jogo dele é mais recuado para contra-atacar, tá bom? A média de cartões do Dortmund é um pouco mais alta. Dos principais jogadores do Gladbach, o Frank Hanorat com 8 assistências, o Rocco Reitz com 6 gols e 2 assistências, o Plea, que era companheiro de ataque do Marcos Thuram, que está na Inter, com 7 gols, e o Sebatiel, Tyson Sebatiel, deve ser assim que se pronuncia, talvez não, com 5 gols e 3 assistências. No Borussia Dortmund, aí a minha dica para você é verificar se esses caras aqui estão presentes, tá? Se o Dortmund vai poupar titular ou não. O Niklas Füllkrug, um dos principais artilheiros e um dos principais assistentes, 11 gols e 8 assistências. O Julian Brandt com 11 assistências. O Malen, que estava machucado, não sei se vai estar disponível, com 11 gols. São jogadores importantíssimos. Mas quem que você provavelmente tem que ficar de olho? O Carinha DM é um dos principais jogadores de ataque da equipe. E nesse jogo contra o Atlético de Madrid tende a ser muito importante. Então tem que saber se o ADM vai jogar esse jogo ou vai ser poupado. O Marco Reus, criador da equipe, hoje em dia talvez o Julian Brandt crie um pouco mais, mas também é um jogador importante. Todos esses jogadores aqui de construção, você verifica se eles estão presentes ou não. Se não, quer dizer que o time do Dortmund ele resolveu focar na Champions, tá? Não estou dizendo que é um erro, mas aí, de fato, é um carimbo de que o Dortmund pode se complicar por aqui. Como a gente tem uma defesa do Gladbach muito frágil e um Dortmund que bateu cabeça contra o Atlético de Madrid e provavelmente está com a sua atenção dividida entre Champions e Bundesliga, eu acredito que a gente pode ter aqui um favorito se complicando e também um jogo com uma possibilidade de gols, tá? Eu gosto muito do cenário de ambas marcam, mas eu não gosto da cotação do ambas marcam atual. Para valer a pena, se ambas marcam aqui, ela tem que estar no mínimo a 2, tá? Gosto também desse cenário do over 1,5, mas essa cotação é ridícula, e a do 2,5 está mais ridícula ainda. Então é um cenário onde o mercado já espera um ambas marcam, o 2,5, o 1,5 e tudo mais. Porém, com esse tipo de cotação, não vai ser legal. Então se você for trabalhar aqui, venha para trabalhar ao vivo. Se você vem com a ideia de trabalhar a favor do Dortmund, leve em consideração na sua precificação o jogo daqui a 4 dias contra o Atlético de Madrid, onde o Dortmund vai ter que virar o jogo.
vai ter que virar o placar. Ele está perdendo na eliminatória por 2-1. Então é provável que o Dortmund ou poupe os jogadores ou tenha uma atenção dividida. Tá? Isso pode complicar um pouco a vida da equipe. Se você ainda assim acredita numa vitória do Dortmund, tenta buscar com uma cotação um pouco maior. Eu não duvido que o Dortmund possa tomar gol por aqui e possa acabar se complicando. Eu pretendo vir para trabalhar o mercado de gols, desde que eu tenha uma cotação um pouco mais alta. Eu não vou te aconselhar a trabalhar o mercado de resultado final no trade, porque são duas equipes muito letais nos contra-ataques, né? Então a gente pode ter alguma complicação por aqui tomando gol contra a posição. Eu prefiro não me arriscar tanto nesse tipo de cenário. No mesmo horário, ainda na Bundesliga, o Bayern de Munique enfrenta o Colônia. Começou a roçadeira aqui embaixo, então provavelmente vocês vão escutar. E eu também. Eu vou deixar até sem fone para que eu escute junto com vocês. Senão é sacanagem também, né? Mas vamos lá. A situação do Bayern é o seguinte. Eu tô indo pro meu 13º ano, no ano que vem, de apostas. E eu vi a hegemonia do Bayern de Munique desses últimos 11 anos, né? E eu tô, sinceramente, muito contente de ver o Bayern de Munique perdendo esse título pro Leverkusen, né? Eu acho que deixa o cenário da Bundesliga muito mais disputado, ter uma terceira, uma quarta força por ali, né? Antes você só tinha o Dortmund, o Leipzig tentou fazer alguma força, não conseguiu, mas é interessante, né? Inclusive agora o Xabi Alonso já anunciou a sua permanência para o ano que vem. Eu acho muito legal. O Leverkusen nunca foi campeão da Bundesliga, ainda é, né? Mas isso vai acabar. Era sacaneado como Neverkusen, que nunca tinha conseguido vencer, e isso vai acabar. E olha a que ponto chegamos. O Bayern de Munique vai ter que torcer para que o título não venha já nessa rodada, né? A gente está aqui na rodada 29 da Bundesliga. Essa, para quem não se lembra, a Bundesliga vai até a 34ª rodada, então faltam 6 rodadas para acabar, mas é muito provável que acabe já nessa rodada. Por quê? Desde que o Leverkusen tem a mesma pontuação que o Bayern de Munique e o Stuttgart, né, praticamente, você já tem a Bundesliga se encerrando em relação a campeão. Então o Leverkusen precisa somar a mesma pontuação do Bayern. O Leverkusen enfrenta o Bremen no domingo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, já vou gravar também um planejamento de domingo. E é muito provável que o Leverkusen vença o Bremen. O Bremen não está numa boa fase, vem sendo criticado. O Bremen conseguiu vencer o Bayern de Munique na casa do Bayern. Pode acontecer de novo? Do Bremen vencer um líder? Pode acontecer. Mas é muito improvável, né? O Leverkusen vem de uma vitória contra o West Ham, 2-0, vai colocar provavelmente o time titular para tentar ser campeão. Não vai ficar pensando só na classificação na Europa League. Então, muito provavelmente, o Leverkusen deve vencer o Bremen. Então, resta ao Bayern de Munique vencer o Colônia. Mas isso já vai entregar o título para o Leverkusen. Então, o Bayern de Munique, além de vencer o Colônia, precisa torcer contra o Leverkusen e ainda assim é muito difícil adiar a festa do Leverkusen. Daqui a pouco isso vai acabar acontecendo. E não é só fruto de um super futebol aplicado pelo Leverkusen do Xabi Alonso. A gente também tem que elogiar, mas vale crítica ao Bayern de Munique também, que poderia ter feito muito melhor esse ano. Teve vários problemas com treinadores, com jogadores. Então, obviamente, o título do Leverkusen é merecido, não só pelo que o Leverkusen fez, mas também pelo que o Bayern de Munique não fez. Talvez pagando um pouco do preço do ano passado, onde o Bayern de Munique também não fez e ainda assim foi campeão. O Bayern fez de tudo para entregar o título para o Dortmund fez de tudo para entregar o título para o Bayern. Chegou nessa temporada um novo time que falou que queria o título para ele e colocou nas mãos e vai ser campeão com muito mérito. Mas, de novo, é mais uma temporada que o Bayern de Munique paga pela incompetência, né? E isso tende a crescer a Bundesliga, por isso que eu acho que é uma notícia excelente. Isso tende a crescer ainda mais a rivalidade por ali, porque uma competição onde só uma equipe ganha é, sinceramente, um saco. A Premier League agora tem 3 equipes ali com quase a mesma pontuação, tá bem interessante de se ver, e a tendência é que nos próximos anos isso fique ainda mais frequente. Tomara que aconteça isso com a Bundesliga. Falando do Colônia tá dentro da zona de rebaixamento e precisa pontuar desesperadamente, né? Então o Bayern de Munique vem para enfrentar uma equipe que provavelmente vai tentar pontuar, mas se o Bayern de Munique abrir o placar, é muito provável que o Colônia saia do seu bloco baixo, do seu bloco compactado e venha para cima. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que ainda que o Bayern de Munique não tenha feito uma excelente temporada, dentro de casa ainda assim foi uma boa temporada, ficou abaixo do Leverkusen, né? Está abaixo do Leverkusen ainda no desempenho em casa, mas é uma temporada boa dentro de casa, 80% de vitória praticamente, falhou pouco em marcar, ficou vários jogos sem sofrer gol, tem uma média de gols em casa acima de 4 gols por partida, são pouquíssimas as equipes que a gente vê essa cor azul aqui aparecendo.
uma equipe que marcou 47 gols dentro de casa, sofreu apenas 11. O time do Colônia não vence as 7 partidas fora de casa, são 5 empates seguidos e apenas uma vitória nos últimos 14 jogos que fez fora de casa. Falhou bastante em marcar, o time do Colônia marcou a mesma quantidade de gols que o Bayer sofreu, para a gente ter uma ideia, né? Então o Colônia tem uma defesa bem ruim, bem frágil e tem uma média de gols sofridos bem mais alta. O Bayern de Munique precisa de muito menos finalizações no alvo para marcar um gol, diferente do Colônia. O primeiro tempo vai ser superior do Bayern, o segundo tempo também. Não tem muito o que contestar por aqui. Eu acho que o que a gente pode ficar de olho é que o Colônia, no segundo tempo, ele é ainda mais desorganizado defensivamente. Não é um Colônia nessa temporada que tem uma boa força aérea, né? Quando o Colônia era treinado por aquele treinador muito parecido comigo, de Boina, que está agora treinando o Hamburgo, ele era muito mais efetivo na bola aérea. Hoje em dia o Colônia já não tem tanta efetividade nesse fundamento. O Bayern de Munique marca a maioria dos seus gols no início do jogo e no final das partidas, e como sofre poucos gols, está bem distribuído. Já o time do Colônia sofre a maioria dos seus gols no final do primeiro tempo e no final do jogo, né? Aqui, como a gente busca um cenário de desespero de uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, se o Bayern de Munique estiver na frente do placar, nos últimos minutos de jogo pode ser interessante buscar um cenário de goleada do Bayern ou de mais alguns gols do Bayern por aqui. Em relação aos jogadores, a gente tem que tomar cuidado com a titularidade, né? Porque o Bayern de Munique olha, obviamente, para frente do campeonato e já vê o Leverkusen campeão, né? O Bayern de Munique já abandonou aqui praticamente a Bundesliga. Então o foco do Bayern é no jogo da volta contra o Arsenal. E o resultado fora de casa contra o Arsenal de 2-2 não foi um resultado ruim, pelo contrário, chegou a estar vencendo o jogo. O Neuer voltou, foi uma ótima notícia, porque o Uresch no gol, provavelmente o Arsenal teria marcado uns 4 gols por ali. Então nesse jogo contra o Colônia, com essa cotação esmagada do Bayern, a gente precisa de um mínimo de titularidade para ter esse favoritismo presente ainda, né? O Harry Kane, principal artilheiro da equipe, o Musiala, assim, todos os jogadores que a gente já está acostumado, mas não custa demonstrar aqui para você. Do lado do Colônia, o principal jogador é o Davie Selk, com 6 gols e nenhuma assistência, e aqui o Florian Kainz com 3 gols e 4 assistências. Tem poucas estrelas do Colônia nessa temporada porque vive uma temporada bem ruim, né? Então a primeira coisa que eu te aconselho a verificar por aqui é quem é o time titular do Bayern. Porque o Bayern de Munique pode muito bem pensar no jogo contra o Arsenal e colocar um time completamente alternativo contra o Colônia. Ainda assim seria muito favorito? Ainda sim, mas talvez você tivesse que recalcular a sua precificação em relação a estar a favor do Bayern em algum handicap, ou para você que vem para trabalhar gols, recalcular a sua rota em relação a esse jogo, tá? Então, primeira coisa que eu te aconselho é verificar, quando sair a titularidade do Bayern, quem é que está disponível ou não, porque muito provavelmente com essa possibilidade de título do Leverkusen nessa rodada, independente se o Bayern de Munique vença ou não, o Bayern de Munique já vai olhar com muito mais interesse para a Liga dos Campeões, o jogo que ele faz com o Arsenal. Se eu não me engano, se o jogo de ida foi na terça, o jogo da volta deve ser na quarta, exatamente, dia 17. Então, dá tempo de descansar? Dá, mas é provável que você tenha um Bayern um pouco mais alternativo por aqui. Ainda assim, se o Bayern de Munique decide colocar o time titular, dá para trabalhar nesse back favorito ao Bayern? Dá. Por quê? É provável que o Colônia venha para tentar buscar um ponto. E esse um ponto pode ser via, obviamente, se segurando para não tomar gol. Então, com o Bayern de Munique subindo as suas linhas e tendo um Colônia compactado lá atrás, vai ser muito mais fácil de trabalhar a favor do Bayern sem ficar vendo esse mercado do Bayern de Munique corrigindo contra a sua posição, né? Desde que o Bayern, obviamente, se comporte como um favorito dentro de casa. Se você é um Panther por aqui, como o Bayern de Munique já meio que cagou para a Bundesliga e pode colocar um time misto, a dica que eu te dou é, se o Bayern de Munique entrou com um time titular, você ainda pode manter a sua precificação em relação a handicap asiático, vai da sua conta e risco. Agora, se o Bayern de Munique colocou um time misto, eu esperaria por aqui para tentar buscar uma odd do Bayern mais alta. Tá? Eu não duvido, de verdade, que o Colônia tenha a capacidade de segurar o Bayern no primeiro tempo, e a cotação do Bayern pode subir ali por volta dos 60, 65 minutos. Você pode tentar buscar uma cotação do Bayern mais alta, 1,60, 1,70, 1,80, 2, pode ser interessante. Tá? Agora, se o Bayern de Munique marcou primeiro e marcou cedo, é provável que o Bayern possa até golear esse jogo, e aí dá para você pensar num cenário de gols. Tá? Eu não duvido de um cenário de 2,5 por aqui com uma cotação mais alta. Então vamos supor, se o Bayern de Munique fez um primeiro gol cedo, a cotação esmagou, mas depois ela começou a subir de novo, e o jogo está 1-0 ainda até os 70 minutos, pode ser interessante, porque o Colônia tem que vir para cima para pontuar, e o Bayern vai ter espaço para contra-atacar. Dá para pensar de novo nesse cenário de 2,5 no segundo tempo, com uma cotação um pouco mais alta, tá bom? Independente do resultado do Bayern por aqui, é muito provável que o Leverkusen seja o campeão ainda nessa rodada.
1h30 na La Liga, o Real Madrid enfrenta o Mallorca, vice-campeão da Copa do Rei agora, título que perdeu nos pênaltis para a equipe do Bilbao. Uma equipe que foi longe, eliminou a Real Sociedad, que quase conseguiu o título, uma equipe chata de se enfrentar, que nesse momento ocupa a 15ª colocação, ainda corre o risco de rebaixamento, lembrando que são 38 rodadas aqui na Espanha, então são 8 rodadas que ainda faltam, e o Mallorca ainda não está salvo. E o grande dilema do Real Madrid é qual time o Real Madrid vai colocar em campo, já que tem o jogo da volta contra o City na quarta-feira. Dá tempo de descansar? Dá. Tem alguns jogadores que estão ausentes? Sim, por exemplo, o Tchouaméni não vai jogar contra o City, já foi suspenso. Então ele vai jogar provavelmente contra o Mallorca. Mas é um Real Madrid que tem que pisar em ovos. Por quê? Além de ter que focar no jogo da volta contra o City, da última vez que o City empatou no Bernabéu em relação à Champions, o Real Madrid tomou um cacete no jogo da volta. E o Real Madrid, ao mesmo tempo, tem que olhar para a La Liga, porque nesse momento são 8 pontos em relação ao Barcelona, né? Porém, ainda existe um El Clássico pela frente. E se o Real Madrid se complicar, se ele vacilar nessas próximas rodadas, como tem um jogo ainda de confronto direto, o Barcelona pode se aproximar. E o Barcelona está um pouco mais tranquilo em relação ao primeiro resultado contra o PSG, né, que venceu na França por 3-2. Então, sinceramente, o Real Madrid tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Real Madrid não vai poupar tantos jogadores aqui, talvez não poupe nenhum, mas é um problema também para o jogo da volta, né? Mas aí é com o Ancelotti, não é comigo. O Real Madrid nos últimos jogos vem sofrendo gol com frequência fora de casa, sofreu 2 do Sassuolo, 2 do Valência, 1 do Vallecano, não sofreu do Leipzig na Liga dos Campeões por detalhe, né? A gente sabe que o Leipzig poderia ter feito pelo menos um gol por aqui. Nos jogos em casa do Mallorca, ele venceu o Granada, o Girona, o Vallecano, não perdeu para a Sociedad, se eu não me engano foi naquele jogo de semifinal, né, da Copa do Rei, e no jogo da La Liga ele acabou perdendo por 2-1. Utilizando o PDF de apoio, o Real Madrid tem bem mais vitórias, bem mais iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo, 40% dos jogos não sofre gol, assim como o Mallorca, inclusive o Real Madrid sofreu um gol a mais do que o Mallorca, então o elogio aqui, né, o destaque do Mallorca é a sua parte defensiva, é uma equipe difícil de marcar gol. O Real Madrid precisa de 2 finalizações no alvo a menos para marcar um gol do que o Mallorca. O primeiro tempo é bem parelho, o Real Madrid não faz um excelente primeiro tempo fora de casa, não vem fazendo. Tem um pouquinho mais de gol marcado apenas, só o número de vitórias e derrotas são muito parecidas. Já no segundo tempo, como um bom time que tem um bom treinador, o Real Madrid se ajusta, tem bem mais gols marcados, reduz o número de gols sofridos, aumenta o número de vitórias, porém o Mallorca continua tendo um bom número defensivo, né? Não toma tantos gols assim. O Real utiliza bastante da bola aérea, principalmente nos jogos fora de casa. Isso pode ser um problema para o Mallorca, né? Principalmente o Rudiger, que, né, fez mais uma boa partida contra o Haaland. Não sei se vai ser poupado ou não para jogar contra o Haaland de novo, mas é uma excelente peça ali em relação a bolas aéreas. E o Real Madrid também finaliza muito de fora da área. O Real marca a maioria dos seus gols fora de casa nos últimos minutos de jogo, meio do segundo tempo e final do segundo tempo, e tem sofrido com mais frequência nos 30 primeiros minutos de jogo, né? O Mallorca marca com muita frequência nos primeiros 15 minutos, também no final do primeiro tempo, e sofre com mais frequência no final do primeiro e no final da segunda etapa. O grande calcanhar de Aquiles do Mallorca é o número de cartões. A equipe passa de 3 cartões em média dentro de casa e me parece ser um jogo aqui até talvez um pouco mais agressivo, né, por parte dos jogadores do Mallorca. O Vedat Muriqi, atacante da seleção do Kosovo, com 5 gols e 2 assistências. E aqui embaixo, o Abdon Prats, com 5 gols e 1 assistência. Do lado do Real Madrid, a gente já conhece, mas toma cuidado com possíveis desfalques por conta da Champions, né? Vini Júnior, Bellingham, Rodrigo, Valverde, que fez um golaço, o Rossello, que pode ser uma opção, né, por conta dessa questão de Liga dos Campeões, Luka Modric, que foi utilizado também contra o City, o Brahim Dias e o Toni Kroos. Eu acredito que o Tchouaméni deve ser titular nesse jogo, se não tiver com um acúmulo de cartão amarelo, por conta da suspensão na Liga dos Campeões. E também é um jogador importante, né, nessa contenção ali do meio campo. Se você é um trader por aqui, nós temos algumas receitas de bolo, né, pra gente poder trabalhar. Primeiro, o Real Madrid não costuma fazer um bom primeiro tempo. Isso é um problema. Tá? Então, para você que vem para trabalhar back favorito no Real Madrid, toma um pouco de cuidado. Isso não quer dizer que nessa partida o Real Madrid não possa jogar bem. Ele pode, mas ele não vem cumprindo isso nas outras partidas. Então, deixa ele te surpreender ao invés de você se posicionar e ficar assustado.
É preferível a gente se surpreender do que ficar assustado. O Mallorca tem uma excelente força defensiva, pelo menos tem sido assim. Pode acontecer do Real Madrid colocar 5-0 no Mallorca? Pode, futebol é isso daí. Mas o Mallorca vem tendo o grande destaque na sua parte defensiva. Então, pode ser que o Real Madrid, além de não estar fazendo um bom primeiro tempo, encontre pela frente uma defesa sólida que atrapalhe o Real Madrid de jogar. Então, temos mais uma receita desse bolo aí para fazer. Então, eu não me posicionaria aqui no pré-jogo. Dá para tentar buscar essa vitória do Real Madrid com uma cotação mais alta? Dá, porque o Mallorca, com esse poderio defensivo, pode fazer com que o Real Madrid demore a marcar. Além disso, a maioria dos gols do Real Madrid são marcados fora de casa nos últimos minutos. Cansei de ver o Real Madrid marcando gol de escanteio, marcando gol de fora da área no segundo tempo, ou naquele tipo de jogo ruído ali, onde o Real Madrid parece que não vai ganhar e ele consegue buscar um golzinho. Então pode ser interessante. Mas é bom tomar um pouco de cuidado e tentar buscar uma cotação um pouco mais alta. Não vou te indicar nada em relação ao mercado de gols, porque o Real Madrid tem o jogo do City pela frente e, obviamente, o Mallorca tem uma boa defesa. Eu só trabalharia gols por aqui se a gente tivesse uma vantagem de 2 gols no placar para um ou para outro, para o jogo tender a abrir. De resto, eu ficaria de fora e tomaria cuidado com o Real. Para mim é um favorito que pode se complicar. E se for para trabalhar a favor do Real Madrid, eu gostaria de uma cotação mais alta para valer a pena esse risco. Às 16 horas, também na La Liga, o Barcelona enfrenta o Cádiz com quase a mesma cotação do Real Madrid em relação ao Mallorca. Aqui o Cádiz já vive uma situação bem mais complexa, né? O Cádiz já está bem mais afundado na zona de rebaixamento, numa distância aqui de 6 pontos para o Mallorca. O Barcelona também vive uma situação um pouco diferente, porque o Barcelona teve um bom resultado contra o PSG e já acumula uma quantidade de vitórias em sequência muito boa, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Barcelona, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas e sem derrota o Barcelona já está há um tempão. Então é um Barcelona que está mais motivado, é um Barcelona que vem jogando melhor e é um Barcelona que tem um pouco menos de preocupação em relação ao Real Madrid, porque o Real Madrid ainda tem que ir para o Etihad na Inglaterra para tentar se classificar contra o City. O Barcelona recebe o PSG do Mbappé, que não jogou nada na França, para a sorte do Barcelona, com uma vantagem, podendo jogar pelo empate. E ainda por cima, como eu falei, dependendo se o Real Madrid se complica contra o Mallorca, o Barcelona pode ir a 70 pontos com uma vitória contra o Cádiz e ainda tem um El Clássico pela frente. Se vence o Real Madrid, vai a 73, segura o Real Madrid com 75. Tudo aqui é suposição, mas existe essa possibilidade. Então a La Liga não está definida ainda e o Barcelona ainda pode se reerguer. E obviamente nesse tipo de rodada, com uma Liga dos Campeões na fase decisiva pela frente, você pode tentar se aproveitar de alguma maneira, porque o seu rival também vai estar um pouco desfocado, né? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Barcelona não tem tanta iniciativa fora de casa. Na verdade, os melhores jogos do Barcelona que eu vi foram fora de casa, mas não necessariamente ele fez um bom jogo no primeiro tempo. Muitas das vezes ele tinha que virar resultado, eu já vou mostrar isso para você. Então não é um time com tanta iniciativa, é uma equipe que tomou gol em quase todos os jogos, praticamente a mesma quantidade de gols aqui do Cádiz, que está dentro da zona de rebaixamento. É uma equipe que marca mais gols do que o Cádiz, obviamente. O time do Barcelona precisa de praticamente 2 finalizações a menos no gol para poder marcar um gol, obviamente. O time do Cádiz não tem tecnicamente um time tão bom assim. O primeiro tempo do Barcelona é péssimo, o mesmo número praticamente de vitórias, derrotas, gols marcados e sofridos do que um time dentro da zona de rebaixamento. Isso tem que ser criticado do Barcelona. Mas o segundo tempo do Barça é totalmente diferente. Muda muito o poderio ofensivo, reduz o número de gols sofridos, aumenta muito o número de gols marcados e o time para de perder. Então, provavelmente aqui, se o Barcelona tiver com dificuldade no primeiro tempo, ele tende a resolver alguma coisa ou a dar uma resposta na segunda etapa. O Barça também marca relativamente bem de bola parada, de cabeça, e o time do Cádiz vem sofrendo nesse fundamento, além das finalizações de fora da área, que o Cádiz também costuma aceitar alguns gols por aqui. Os jogos do Barcelona fora de casa costumam ser mais over do que o do Cádiz dentro de casa, mesmo o Barcelona tendo uma defesa um pouco melhor. Por quê? Porque o Barcelona costuma sofrer gol com frequência no primeiro tempo e ter que reverter o placar no segundo. Então, se o Cádiz, que tem um poderio ofensivo ruim, conseguir buscar um gol contra o Barcelona por aqui, o Barça tende a tentar buscar a virada no segundo tempo, como já fez em vários outros jogos. É certeza que vai conseguir? Claro que não. O Liverpool, por exemplo, tem praticamente uma cartilha de virar jogos no segundo tempo na Premier League. Quase sempre que ele toma um gol de rajada no primeiro tempo, logo no início, ele consegue virar os seus jogos no segundo tempo. Quase sempre, mas não é sempre. O jogo agora contra a Atalanta, no jogo de ida da Europa League, além de sofrer no segundo tempo ele sofreu mais 2, para ficar esperto. Isso quer dizer então que o time tem a tendência de fazer, mas não é sempre que vai acontecer. E o que vai te salvar desse tipo de situação é a gestão de banca. Se você não tiver, esquece. Não precisa nem estar por aqui assistindo esse vídeo, nem entra nessa área, porque sem gestão
não existe futuro para você por aqui. Porque quando a gente cria um monte de expectativa, o time sempre vai fazer, eu tô acostumado, ele sempre faz, daí ele vai fazendo 1, 2, 3, você vai ficando mais ganancioso, vai aumentando a sua mão, quando você vê, o dia que ele não fizer, você não fez gestão, e a tua banca vai junto com o Liverpool para dentro do vestiário, né? Infelizmente. O Cádiz marca a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo. São poucos gols marcados, mas a maioria foram ali no meio do primeiro tempo. E o time sofre com mais frequência no início do jogo e no início do segundo tempo, né? Bem nos inícios ali. O time do Barcelona marca com mais frequência no decorrer do jogo, principalmente no segundo tempo e nos últimos minutos, e sofre com mais frequência no primeiro tempo e na volta do segundo tempo. Né? Então é provável que a gente veja um Barcelona sofrendo um gol no primeiro tempo aqui? Não é provável, mas pode acontecer. Porque o time do Cádiz marca bastante no primeiro tempo e o Barcelona também sofre bastante no primeiro tempo. Isso quer dizer que o Barcelona pode tentar buscar uma virada no segundo? Pode. É cabível de se pensar isso daí. Principais jogadores do Cádiz, o Cris Ramos com 5 gols e 1 assistência, e o outro goleador é o atacante Darwin Max com 4 gols e nenhuma assistência. Do lado do Barcelona, o Rafinha fez um excelente jogo contra o PSG, pode ser que ele seja titular aqui de novo, não acho que o Barcelona deva poupar jogadores. Lewandowski deve ir para o jogo, o Ferran Torres não sabemos, né, se ele vai ou se o Rafinha vai como titular. O Lamine Yamal joga muito mais na La Liga do que na Liga dos Campeões, sente a pressão, infelizmente, mais um jogo do Lamine Yamal que ele não vai bem contra o PSG na Liga dos Campeões. Se você é um trader por aqui, eu viria com o benefício da dúvida. O Barcelona ele não costuma fazer bons primeiros tempos, mas se por acaso nesse jogo ele resolver fazer, dá para trabalhar contra o Cádiz e também dá para trabalhar a favor do Barça. Eu adoraria trabalhar com essa cotação do Barça a favor do Barcelona. Porém, como ele não vem jogando bem no primeiro tempo, nos jogos fora de casa, eu prefiro utilizar o benefício da dúvida e não me posicionar antes do jogo começar, ok? Prefira ser surpreendido do que ficar assustado. É o que eu sempre gosto de falar. Se você é um Panther por aqui, eu gosto muito dessa vitória do Barça, de preferência com uma cotação um pouquinho mais alta. Eu só não pegaria essa cotação do Barça a 1,83 por conta desse péssimo, desse horroroso primeiro tempo que o Barcelona costuma fazer. Então, se tiver que trabalhar a favor do Barça, eu quero ter uma relação de risco e lucro um pouco melhor. Então eu gostaria de uma cotação um pouco mais alta. Por exemplo, se o Cádiz sair na frente, dá para pensar numa dupla chance do Barça ou numa virada do Barcelona. E se o Barça não tomar um gol no primeiro tempo e também não conseguir marcar, dá para tentar buscar algo a favor do Barcelona na segunda etapa. Nas opções de jogos extras para esse sábado de início de Campeonato Brasileiro, vamos começar aqui 10h30 da manhã, tem um Leipzig contra o Wolfsburg. Uma vitória do Leipzig aqui é importantíssima em relação à Liga dos Campeões. O Leipzig sabe que o Dortmund vai ter um confronto difícil contra o Gladbach e está desfocado por conta do jogo da volta contra o Atlético de Madrid. Então dá para ficar de olho aqui no Leipzig. Lembrando, difícil confiar no Leipzig também o tempo todo, né? Mas o Leipzig vem de bons resultados dentro de casa. Só esse empate contra o Mainz aqui que foi decepcionante. O City pega o Luton. Eu nem comentei esse jogo porque uma cotação de 1,10 é uma cotação muito difícil de se trabalhar. Então muito cuidado, né? Tivemos exemplos aí agora na Sul-Americana, Libertadores, de equipes com odd baixas que não venceram. Então, toma um pouco de cuidado. Isso não quer dizer que o City vai chocar o mundo aqui perdendo para o Luton. Pelo menos eu acho que não. Mas se você não tem metodologia para trabalhar essas cotações, fica de fora porque isso aqui é odd para botar dinheiro no bolso das casas de apostas, tá? O Celtic enfrenta o St. Mirren. O Celtic não pode vacilar, né? Porque o Rangers tem um jogo atrasado e está tentando buscar de novo a liderança. O Porto enfrenta o Famalicão às 2h da tarde. É uma provável vitória do favorito por aqui, mas o Porto já começou a se distanciar muito dos líderes. Então é provável que o Porto já tenha um pouco de desânimo nessa parte final. Dos favoritos que podem se complicar, o Atlético de Madrid enfrenta o Girona, e nesse jogo aqui, como o Atlético de Madrid tem o jogo da volta contra o Dortmund, pode ser que o Atlético se complique. Não é certeza, tá? Mas pode ser que o Atlético se complique. Eu gosto de pensar num cenário de ambas marcam por aqui, com uma odd um pouco mais alta. Pode ser que a defesa do Atlético sofra gol. Não duvido que a gente tenha um cenário de pelo menos 2 gols. Dá para pensar em 3 gols, mas aí depende de quem que o Simeone vai colocar em campo, né? Lembrando que o Atlético de Madrid, talvez o grande foco do Atlético de Madrid seja a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. A Juventus é outro favorito que pode se complicar nesse derby de Turim. Lembrando que isso aqui é um derby, então toma um pouco de cuidado, né? A Juventus não está tão interessada mais na Série A italiana, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não perder a sua vaga direta para a Liga dos Campeões. E tem o jogo da volta contra a Lazio, se eu não me engano, no dia 23 da Copa Itália. Ainda falta um tempinho, dá para a Juventus se focar. Então, desse favorito aqui, talvez a Juventus ainda tenha chance de levar esse jogo a sério, mas ainda assim é um derby. Às 15h45 o Bolonha enfrenta o Monza. O Monza quase complicou a vida do Napoli e o Bolonha tem que se cuidar porque a Roma está chegando. A Roma está chegando, a Atalanta está se aproximando, mas
principalmente a Roma. A Roma vem fazendo uma excelente campanha e pode tirar essa vaga da Liga dos Campeões aqui do Bolonha. Dos jogos para gols, segunda divisão da Alemanha, o Paderborn enfrenta o Karlsruhe, o Holstein Kiel enfrenta o Lanterna Osnabrück, Wiesbaden enfrenta o Fortuna Düsseldorf, o Brentford enfrenta o Sheffield United, o Sheffield está numa draga danada e o Brentford é extremamente agressivo na parte ofensiva, o Stuttgart enfrenta o Frankfurt, lembrando que se o Stuttgart e o Bayern tiverem o mesmo resultado que o Leverkusen será o campeão, mas para mim o grande foco do Stuttgart aqui é vencer e tentar pontuar, porque o Dortmund pode se complicar e também é um time que pode tentar garantir vaga aqui na Liga dos Campeões nas próximas rodadas. O Schalke enfrenta o Nuremberg, o Schalke na minha opinião não vai cair para a terceira divisão, mas não está salvo ainda, então querendo ou não, até pode ser um confronto direto, né? Faltam 6 rodadas aqui para a segunda divisão da Alemanha. E para finalizar, para quem gosta de entretenimento, às 21h30 o Inter Miami enfrenta o Sporting Kansas City. O Inter Miami parece aquela panelinha que todo mundo esqueceu de organizar a defesa, né? Porque é um time muito bom ofensivamente, mas que sofre muito gol lá atrás. Parece muito com o time do Al Nassr no início. Vamos ver se o David Beckham vai contratar alguém para a parte defensiva para melhorar esse time. Jogos para correção de preço. Tem o Newcastle contra o Tottenham. Lembrando que nessa rodada o Aston Villa pega o Arsenal no Emirates. Então, se o Tottenham conseguir pontuar aqui, seria muito interessante, mas é difícil jogar contra o Newcastle. O United enfrenta o Bournemouth. O United veio de um bom resultado até contra o Liverpool, 2-2. Empatou 2 vezes com o Liverpool essa temporada, né? Complicou a vida do time do Klopp. Mas eu acho muito difícil o United brigar por uma vaga aqui em cima, no cenário de Liga dos Campeões e Europa League. E aí temos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Internacional enfrenta o Bahia. O Inter com um time bem agressivo, contratou bastante gente. O Bahia nem se fala, então. O Bahia com bastante contratação interessante. O time do Bahia do grupo City agora, né? Não temos cotação ainda, mas deve ser um jogo bem difícil para o Internacional aqui. Não acho que vai ser um jogo fácil. O Fluminense enfrenta o Bragantino. O Bragantino no Campeonato Brasileiro é sempre um time muito difícil de se enfrentar também, e o Fluminense está naquela situação que eu comentei com vocês de Libertadores. Então nesse início de campeonato vai ter muito essa questão de qual time vou colocar em campo, porque no meio da semana tem Libertadores, jogo importante, fase de classificação, é bom tomar um pouco de cuidado, e o São Paulo pega o Fortaleza. Como não temos cotação aqui, é até difícil de comentar, mas eu trabalho o Campeonato Brasileiro desde o início, trabalhando correção de preço. Então eu gosto muito de trabalhar os jogos parelhos, com cotações que são parecidas. É muito raro eu trabalhar a favor de favorito no Campeonato Brasileiro, na maioria das vezes ou contra a pior equipe em campo, ou trabalhando correção em jogos parelhos. Mas nessas rodadas iniciais, o meu conselho para vocês é: façam bastante anotação. Estilo de jogo de cada equipe, os principais jogadores, os mais influentes, quais são os jogadores que não podem ficar de fora. Ao longo das rodadas, isso vai ter informando aqui no PDF de apoio. O PDF vai ajudar bastante a gente. Vou colocar dados também da Série C do Brasileiro, da Série B do Brasileiro, mas faça suas anotações, né? Tente se diferenciar um pouquinho, porque faz diferença. O Campeonato Brasileiro é um campeonato bem lucrativo para mim, sempre foi, mas porque eu tento me aprofundar ao máximo nessa competição, porque a gente tem informação aqui do lado, né? É muito mais fácil você buscar informação dos times aqui do Brasil do que buscar informação na Inglaterra, na Alemanha, tem a dificuldade da língua, de qual jornal você vai pegar, se é confiável, se não é. Então eu acho muito mais fácil. Tá bom? Dos jogos extras, o Leeds na Championship enfrenta o Blackburn, o Mainz enfrenta o Hoffenheim, o Mainz está numa situação difícil aqui embaixo, então pode ser até um jogo cabível para gols. O Ipswich pega o Middlesbrough, o Burnley pega o Brighton, Nottingham Forest e Wolverhampton, também um bom jogo aqui de correção de preço. PSV e Vitesse na Eredivisie. Em Israel tem o Maccabi Haifa, favorito. Já estamos na rodada aqui de Championship, né? Mas é muito difícil o Maccabi Haifa pegar o Maccabi Tel Aviv. É mais um jogo extra também. O Braga enfrenta o Estoril fora de casa e temos o Criciúma enfrentando o Juventude também na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.